Eu vou simplesmente ler o esboço do capítulo 19 do livro Introdução Histórica à Filosofia sobre a teoria dos tropos de Donald Williams. Eu acho que é uma visão inovadora e relevante, interessante da, da teoria de Williams, que corrige várias coisas. Vocês podem tanto ler quanto ouvir, desligar. Bom, então vamos lá. Donald Cary Williams foi um filósofo norte-americano com particular interesse em metafísica. Ele foi um grande estilista e também um pensador obstinado, que pode ser uma grande qualidade quando alguém percebe algo que os outros não se encontram muito dispostos a ver. Ele defendeu tenazmente uma ideia original em ontologia, uma ideia que, se puder ser adequadamente desenvolvida, representará o ponto de inflexão de toda a investigação ontológica, uma vez que pode ser capaz de possibilitar aos filósofos que trabalham na área saírem do lodaçal argumentativo no qual a ontologia vem patinando desde os tempos de Platão. Trata-se, assim, da chamada teoria dos tropos. No que se segue, eu quero apresentar primeiro um resumo da teoria, tal como defendida por Williams, seguido de uma breve apresentação da maneira como eu creio que ela poderia ser mais eficazmente desenvolvida. Bom, há um conceito que já existe pelo menos desde os inícios da filosofia ocidental, que é o de propriedade espaço-temporalmente localizável. Aristóteles, por exemplo, admitia a existência de qualidades de substâncias como a palidez de um homem específico, e Edmund Husserl chamou a parte de um indivíduo concreto de momento. Mas esse conceito sempre exerceu um papel secundário, e a ninguém ocorreu a ideia genialmente simples de construir toda a realidade a partir de propriedades espaço-temporalmente localizáveis. Essa foi a grande originalidade de Williams. Ele chamava as propriedades espaço-temporalmente localizáveis de tropos, mesmo que os definisse como particulares abstratos, entendendo por isso aquilo que abstraímos de particulares concretos ou coisas. A sua tese metafísica fundamental, algo mais cautelosamente exposta, foi a de que qualquer mundo possível, e, naturalmente, também o nosso, é totalmente constituído de seus tropos e suas conexões de localização e similaridade e quaisquer outras que possam existir. Alguns exemplos de tropos, todos apresentados por Williams, tornarão mais compreensível a extensão do conceito. Aqui estão exemplos dele mesmo: cor, forma, superfície, odor, vermelho, tamanho, triangularidade, dor, amor, tristeza, prazer, emoção, crença, serenidade, percepção, discriminação, intenção, disposição, poder, processos mentais, sequência de pensamentos, um sorriso, um espirro, uma eleição, uma performance musical, um caso de amor, uma decisão moral, um ato de constrição, uma peça de imprudência. A beleza de Maria. Maria sendo bela, a figura de uma mulher, sua compleição, sua digestão. Vocês veem o âmbito imenso de coisas que são tropos. Simplesmente propriedades. Mas essas são propriedades experienciais, de alguma forma. Existem outras, mas nós veremos que todas elas podem ser jogadas dentro da cesta dos tropos, em princípio. Vemos, por esses exemplos, que as propriedades espaço-temporalmente localizáveis, ou seja, os tropos, podem ser de muitos tipos: externa, interna, simples, complexa, homogênea, heterogênea. Para Williams, os tropos devem contrastar com particularidades concretas como, usando um exemplo seu, Maria, uma igreja, uma nação, a raça humana. Mas
Como então ele foi capaz de fundamentar a proposta de que todo nosso mundo é completamente constituído de seus tropos? Primeiro, pela sugestão de que podemos construir universais apenas com base em tropos. Segundo, pela sugestão de que podemos construir particulares concretos também apenas com base em tropos. Trata-se de um programa ontológico empirista e radicalmente naturalista que pode ser justamente considerado uma tentativa de virar Platão de cabeça para baixo. No que se segue, nós veremos como ele pretendeu fazer isso. Comecemos com a maneira como Williams construiu os universais em termos de tropos. O universal é para ele nada mais do que um conjunto, ou classe, ou mesmo grupo de tropos precisamente similares entre si. Considere, por exemplo, o universal do vermelho, aquilo que Platão chamaria de o vermelho em si mesmo. É não como o vermelho como nós o vemos, mas o vermelho como está lá, intersubjetivamente acessível, seja lá o que for, poder para Locke. Deixamos isso de lado. Williams diria que o correspondente formal do universo abstrato ou essência na ontologia dos tropos nada mais é do que o conjunto de todos os tropos precisamente similares entre si, como tropos de vermelho. Uma frase como vermelho é uma cor seria para ele analisada como o conjunto dos tropos precisamente similares de vermelho está contido no conjunto dos tropos precisamente similares de cor. O mesmo se poderia dizer de um conceito universal como o de beleza. Trata-se de um conjunto de tropos de beleza precisamente similares entre si, naquilo que realmente conta, digamos, haja uma fórmula aí, e não da ideia abstrata da beleza em si mesma, como pensaria Platão. Também com base em conjuntos ou grupos, Williams pretendeu construir particulares concretos, melhor dizendo, pela soma dos tropos concordantes, concurrentes, ou compresentes, no sentido de que essa soma se encontra em um mesmo lugar e no mesmo tempo. Assim, uma cadeira é algo constituído de tropos de cor, rigidez, maciez, dureza, forma, peso, que se encontram sistematicamente conjugados uns aos outros em uma região espaço-temporal muito específica. E particulares concretos, como uma certa igreja, a raça humana, uma nação, são minimamente, para ele, somatórios de tropos compresentes. Há um grande número de objeções à proposta de Williams, umas melhores, outras piores. Quanto à ideia de que o universal é um conjunto de tropos, eu considerarei apenas algumas, um conjunto de tropos precisamente idênticos uns aos outros, há uma objeção que tem sua origem em Russell. Digamos que os tropos T1, T2, T3 até Tn são precisamente similares entre si. O que é, afinal, a similaridade precisa? Para um teorista dos tropos, que acredita que tudo são tropos, tal similaridade não deve ser outra coisa senão um outro tropo, uma outra propriedade espaço-temporalmente localizável que pode ser simbolizado como TS. Mas, nesse caso, considerando que T1 e T2 são precisamente similares entre si, que T2 e T3 são precisamente similares entre si, temos dois tropos de similaridade precisa, de TS, que podem ser simbolizados como TS1, associando T1 e T2, e TS2, associando T2 e T3. Ora, os tropos TS1 e TS2 precisam ser precisamente similares entre si, não? Mas, nesse caso, precisaremos recorrer a um tropo de similaridade precisa de ordem superior que estabeleça que TS1 é precisamente similar a TS2, o qual poderá ser simbolizado como TSS. Não será preciso muito para concluirmos que estamos sendo conduzidos a um regresso ao infinito. Questão: seria isso um mal? Não necessariamente, pois um regresso ao infinito pode ser vicioso ou virtuoso. O regresso vicioso é aquele em que cada
novo nível demanda continuação em nível superior, enquanto o regresso virtuoso é aquele que pode ser sustentado quando acharmos melhor. Por exemplo, em sua doutrina das ideias, Platão usa as ideias em um segundo nível para falar sobre ideias. Ele pode até mesmo usar ideias em um terceiro nível para criticar a sua teoria das ideias. Isso permite um regresso de ideias sobre ideias ad infinitum. Mas não é um regresso vicioso, uma vez que ninguém é forçado a continuar considerando ideias sobre ideias sobre ideias. O mesmo podemos dizer do regresso dos tropos de similaridade precisa. Ele é virtuoso, porque nada nos força a promovê-lo indefinidamente. Nós paramos quando quisermos. Há, porém, outras dificuldades que podem se tornar mais preocupantes. Qual é o status ontológico do conjunto, classe ou grupo de tropos? Outra objeção é do tamanho. Universais não são maiores ou menores. Universais não possuem tamanho. Mas conjuntos, classes ou grupos, sim. Além disso, um conjunto pode aumentar ou diminuir de tamanho. Universais, não. Uma alternativa seria tratar o universal como um conjunto aberto. Mas parece que conjuntos abertos são construções que existem somente em nossas mentes, enquanto porções da realidade costumam ser determinadas em quantidade, mesmo quando não somos capazes de determiná-las. Fora isso, muitos tropos... Fora isso, muitos tropos existem em grandes quantidades, até mesmo em quantidades praticamente ilimitadas. Mas isso nos faz concluir que, em geral, não podemos pensar os universais por razões médicas. Há, por exemplo, inúmeros vermelhos no universo. A classe dos tropos de vermelho não pode ser pensada. Mesmo assim, parece que somos plenamente capazes de pensar universal o conceito de vermelho. Vejamos agora uma objeção ao conceito de particular concreto. Sob o suposto de que o mundo é constituído de tropos, a própria compresença deve ser também um tropo. Simbolizando o tropo de compresença como TC e supostamente os tropos constitutivos de um objeto material, M, como formando o conjunto T1, T2 até Tn, deveremos dizer que a condição necessária para se ter M é de que o conjunto T1, T2 até Tn sejam unidos pelo tropo Tc. Mas aí surge a questão: o que une T1, T2, Tn e Tc? Parece que para respondermos a essa questão precisaremos recorrer a um novo tropo de compresença, que será Tc1. Parece que o conjunto T1, T2, Tn até Tn, T1, T2, Tn, Tc e Tc1 é o que fizemos agora. Ele precisará ser unificado também por um tropo de compresença Tc2, de modo que também aqui parece que estamos caminhando para um regresso ao infinito. Isso é uma objeção de Chris Daly. Além dessas, há outras objeções possíveis. Não parece fácil, por exemplo, encontrarmos o critério de identificação para um tropo. Afinal, quantos tropos de branco existem na parede branca à minha frente? Quanto aos objetos materiais, a compresença é uma condição necessária, mas não é suficiente. Por exemplo, a cor vermelha de uma chama vem junto ao calor. Mas essas duas qualidades compresentes não constituem um objeto material. Como classificar objetos da microfísica, como elétrons? O que dizer das forças da natureza? O que dizer do espaço e do tempo? São eles tropos ou são constituídos por tropos? E o que dizer de entidades abstratas, como a existência? Ou ainda de entidades matemáticas, como números? Ou talvez a existência de partículas lógicas? Bem problemático. Essa última nós podemos deixar para lá. Acredito não ser demasiado difícil responder às objeções. Se fazer possível, a ontologia dos tropos passa a ter uma perspectiva muito mais promissora do que as formas de realismo e nominalismo com as quais temos convivido desde sempre, pois terá sido capaz de reduzir toda a realidade ontológica, ao menos quase toda, a uma única categoria.
No que se segue, quero apenas ensaiar algumas respostas. Primeiro, se nos recordarmos que o problema dos universais foi introduzido por Platão para resolver o problema da predicação, ou seja, o de saber como podemos dizer o mesmo de muitos, capítulo 2, capítulo aqui não importa, como podemos dizer o mesmo de muitos, a resposta fica fácil. Basta nos lembrarmos de como Berkeley e Hume resolveram o problema das ideias gerais universais sem admiti-las como sendo ideias abstratas no sentido platônico. Para eles, tudo o que precisamos é de uma classe de ideias modelares ligadas a um termo geral. Junto à capacidade de identificar quaisquer essas ideias modelares são associadas a nomes, a termos gerais, e a isso nós precisamos ter a capacidade, adicionar a capacidade de identificar quaisquer ideias similares aos membros da classe. Uma classe diminuta. Ora, nós podemos substituir aqui a ideia por tropo, com vantagem, uma vez que a noção de tropo não precisa ficar restrita àquilo de que podemos formar imagens. Nós podemos mesmo incluir regras, tropos como realizações de regras. Ou seja, porque elas são localizáveis, ou seja, para se predicar um certo nome de muitas coisas, basta compararmos um certo tropo associado ao nome que já conhecemos com as coisas e ver se elas contêm tropos precisamente similares ao primeiro tropo. Não precisamos, assim, recorrer a conjuntos para realizarmos essa operação. Ao invés de, por exemplo, recorrermos à similaridade entre uma coisa dada à experiência e algo dado à ideia platônica, podemos recorrer à similaridade precisa entre aquilo que é dado à experiência e um tropo qualquer do qual guardamos memória e ao qual associamos um nome. Ou seja, aquilo que chamamos de um conceito universal pode ser reduzido à nossa capacidade de realizar a operação mental de identificar tropos como precisamente similares a um tropo, geralmente complexo, com o qual já estamos familiarizados e ao qual nós associamos o nome em um termo geral. Por exemplo, triângulo. Nós temos, para Berkeley, a ideia de triângulo equilátero. Isso já nos permite identificar alguns triângulos. Mas nós podemos ter um conjunto de triângulos similares. Um triângulo equilátero, outro obtusângulo, etc. E nós vemos se os objetos dados à percepção, que para eles são ideias, são suficientemente similares a esse conjunto. Isso é o que nos permite usar o termo triângulo como universal. Um stroke que o Berkeley utiliza. E Hume tinha razão em achar isso muito interessante. Eu estou apenas aplicando essa ideia ao conceito de tropo. Considere, para simplificar, um tropo bem específico, que é o da cor de terra ciena queimada. Digamos que alguém fez um curso de pintura e que tenha ganho familiaridade com essa tonalidade de cor. Depois disso, a pessoa vai visitar a Itália e lá identifica um bom número de edificações pintadas com essa mesma cor. Certamente, isso bastará para que concordemos que a pessoa tem o conceito geral e abstrato, ou, se quiserem, só geral, como gostaria Berkeley, da cor chamada de terra de ciano queimada. Mas o que podemos querer dizer com isso? Certamente, não que a pessoa tenha acesso ao imenso conjunto de tropos precisamente similares de terra de ciano queimada, ainda que esse conjunto exista. Esse foi o caminho seguido por Williams. Tudo o que queremos dizer é, na verdade, que a pessoa possui a memória do modelo de terra de ciano queimada associada ao termo geral terra de ciano queimada. Uma memória resultante de seus múltiplos contatos com essa cor e com seu nome quando fez o seu curso de pintura. E que agora é capaz de identificar esses tropos quando eles lhe são apresentados. Nós podemos resumir nossa paráfrase do conceito universal como
Uma pessoa N possui o conceito universal de um tropo T se e somente se N é capaz de associar um nome a algum modelo T asterisco desse tropo e de realizar a operação de identificação de qualquer outro tropo que lhe seja apresentado como sendo ou não sendo precisamente similar ao modelo T asterisco que possui. Nós devemos observar que geralmente o tropo em questão é complexo e não precisamos identificar um tropo dado a experiência como sendo precisamente similar ao tropo modelar como um todo. Geralmente basta recorrermos a algum critério identificador. Pense, para usar a analogia, na prova de que você não é um robô pelo Google, através do qual você identifica motocicletas, veículos motorizados, pontes, apenas com base nesses objetos, com base em parte desses objetos. Observe ainda que isso nos permite derivar a existência de um conjunto de todos os tropos que poderiam ser identificados como precisamente similares ao tropo modelar que N tem em mente. Felizmente, esse conjunto é geralmente irrelevante e não precisa ser experienciado por N nem por ninguém. Esse conjunto seria a extensão da operação pela qual o tropo é universalizado. Em lógica, pelo menos desde Stuart Mill, damos uma importância excessiva ao conceito de extensão. Contudo, a exigência de que o conceito de universal seja assimilado ao da extensão de um conjunto não passa de um antigo preconceito formalista. Ao rejeitarmos a necessidade disso, nós nos libertamos da exigência de que, para concebermos um universal, precisamos nos preocupar com a ideia de similaridades precisas entre similaridades precisas. Tudo o que precisamos é sermos capazes de perceber a similaridade entre algum modelo de tropo e qualquer outro tropo precisamente similar ao modelo. Também objeções de tamanho desaparecem, uma vez que tudo o que se exige é a habilidade de distinguir tropos precisamente similares ao modelo e a sua associação convencional com seu signo linguístico. Vejamos agora a objeção feita à construção de particulares concretos, segundo a qual a adição do tropo de compresença produz um novo conjunto de tropos, que demanda um outro tropo de compresença e assim indefinidamente. A objeção nos faz recordar do argumento do terceiro homem aplicado às ideias platônicas, que já vimos nesse livro. O tropo de compresença é compresente? Eu creio que sim. Então ele é autopredicativo. Ele é compresente. Isso nos leva a uma redução ao infinito possível. Mas ela é virtuosa, uma vez que a adição de novas compresenças, embora possível, não é necessária. O tropo TC não é como os outros, pois tem como função única enlaçar os outros tropos em uma unidade. Como consequência, nós podemos ficar satisfeitos com o conjunto T1, T2 até Tn, entendendo TC como o mesmo que, digamos, três pontinhos, ou melhor, as parênteses no qual estão os três pontinhos, sem maiores preocupações. Quanto ao critério de identidade para os tropos, não parece que exista um único, nem que a questão seja tão relevante. Parece que convencionamos para diferentes espécies de tropos, propriedades, critérios de identidade diferentes na linguagem, dado que aquilo que distingue uma espécie de tropo é seu próprio critério de individuação. Uma pergunta insidiosa é: quantos tropos? Quantos tropos de branco existem na parede branca à minha frente? O critério aqui parece ser a homogeneidade da parede. Se ela for homogeneamente branca, seremos tentados a dizer que se trata apenas de um grande tropo de brancura. O ponto em questão, como eu notei, parece ser altamente convencional. Quais os critérios para dizer uma ou muitas propriedades? Quantas? Que dizer do critério de identidade para os particulares concretos? A mera compresença não é suficiente. Considere, por exemplo, o caso de uma síndrome. Ela se caracteriza como um conjunto de sinais e sintomas interligados, que nada mais são
do que tropos atuais ou disposicionais com presentes. Mas ela não é um particular concreto. A resposta parece ser aqui aristotélica. Quando tratamos um conjunto de tropos com presentes como objetos de predicação, sem que ele seja predicado de coisa alguma, então estamos diante de um particular concreto, como no caso de Maria. Se ela sofre de síndrome de pânico, nós podemos identificar nela um tropo, um tropo dessa síndrome. Mas esse tropo não é um particular concreto, uma vez que depende da existência de um outro grupamento de tropos que constitui o particular concreto de Maria. Ou melhor, a síndrome do pânico de Maria é um tropo muito complexo. Em certas situações, tais e tais, ela reage de tal e tal forma. E tudo isso são conjunções, combinações de tropos. Agora, isso só acontece quando Maria acontece. Isto é como propriedade do particular concreto, que é um sistema de tropos espaço-temporalmente localizável na medida em que eles são compresentes. Quanto às forças da natureza, é fácil explicá-las em termos de tropos. Elas são todas espaço-temporalmente localizáveis. Logo, são tropos, embora vagamente estendidas no espaço. Kate Donnellan sugeriu que isso são quase tropos. Bobagem. São tropos, porque são espaço-temporalmente localizáveis. Se a gravidade é um encurvamento do espaço-tempo na proximidade de corpos massivos, então podemos compreendê-la em termos de espaço, de tropos espaço-temporalmente localizáveis também. Ao que dizer do espaço e do tempo? Aí depende. Se admitirmos a concepção relacional do espaço e do tempo, e se entrarmos na física moderna fica muito complicado, mas se admitirmos concepção relacional, então nós podemos identificar as localizações espaciais e as durações temporais dos objetos materiais à nossa volta em termos de distâncias e durações espaço-temporalmente localizáveis. Logo, distâncias e durações são tropos. Por exemplo, o tampo da mesa está a 1,5 metros do solo. Essa relação espacial se encontra no espaço em uma duração e tem uma duração no tempo. Logo é espaço-temporal, logo é um tropo. Também digo que a mesa foi colocada na sala há 2 horas. Ora, o período de tempo decorrido desde que a mesa foi colocada na sala se encontra no tempo. E como esse período é considerado com relação ao local em que a mesa está colocada, outra vez nós temos, por definição, um tropo espaço-temporal. Se adotarmos uma concepção relacional do espaço e do tempo, é possível, ao que parece, construir as noções de espaço e tempo como um todo, como um somatório de pequenas relações. Mas isso é especulativo, claro. Teria que ser desenvolvido. Como esse somatório não é espaço-temporalmente localizável, ele não poderá ser concebido como um tropo. Seria ele concebido como um particular concreto? A resposta parece ser em afirmativo, sob a suposição de que os seus tropos podem ser concebidos como compresentes. Bom, vamos deixar isso de lado. Eu riscaria essa frase, eu não tenho a menor ideia. Que dizer de coisas abstratas como um pensamento ou a existência? Considere primeiro o caso do pensamento. Veja só, para Williams, o pensamento como um evento ou processo mental é um tropo. Esse é o caso quando pensamos que 7 mais 8 igual a 56. Mas que dizer do pensamento abstrato de que 7 vezes 8 é 56? Ou que pode ser acessado por qualquer um de nós, sendo sempre verdadeiro e aparentemente não estando em nossas cabeças, como pensaria Frege. A resposta de Williams seria de que o pensamento abstrato de que 7 vezes 8 igual a 56, ou seja, o 7 vezes 8 igual a 56, tomado como universal, nada mais deve ser do que o conjunto de todos os pensamentos de que 7 vezes 8 igual a 56. Ou, mas seguindo a minha reformulação, o universal 7 vezes 8 igual a 56 nada mais é do que nossa capacidade de fazer essa multiplicação e identificar
qualquer multiplicação precisamente similar a ela como sendo correta, nada mais sendo necessário. Essa habilidade já seria suficiente para universalização. Consideremos agora o conceito de existência. Como já vimos, isso outro capítulo, na análise da existência, como uma propriedade de nível superior, um objeto existe quando cai sob um conceito, Frege, ou então quando a sua regra de identificação se demonstra efetivamente, garantidamente aplicável, ou então quando ele é tal que possui a disposição de ter a sua regra de identificação efetivamente ou garantidamente aplicável a si mesmo, não sendo, pois, um mero objeto ficcional. Em qualquer um desses casos, a propriedade de efetiva ou garantida aplicabilidade da regra de identificação é também localizável lá onde a regra foi aplicada. Então, tudo isso é espaço-temporalmente localizável, portanto, é propriedade, portanto, é tropo. Propriedade espaço-temporalmente localizável. Assim, se digo que a nossa lua existe, é porque sei que sua regra de identificação é efetivamente aplicável e que a aplicabilidade dessa regra não é uma propriedade ou tropo que existe em uma outra galáxia, mas aqui mesmo, entre a Terra e a Lua. A existência é, portanto, um tropo de ordem superior e nem por isso menos do que um tropo. Que dizer dos números agora? Alguns dizem que isso é impossível. A teoria dos tropos não resolve o status ontológico da matemática. É fácil identificar números aplicados com tropos. Os 3 patetas, os 3 blue caps, as 3 Marias. Tudo isso são tropos de trios, uma vez que são espaços temporalmente identificáveis. O mesmo podemos dizer de uma soma aplicada como a soma das 3 peras com as 2 maçãs que se encontram dentro da cesta. Mas o que dizer da soma 3 mais 2 igual a 5, ou de um número 3 em abstrato, quer dizer, abstraindo de todas as aplicações, 3 mais 2 é igual a 5. Não está na cabeça desse ou daquela pessoa. E também o número 3, independente das aplicações, matemática abstrata. E nós aprendemos logo isso, depois de um estágio infantil, que só aplicamos. Essas coisas não parecem estar situadas em lugar algum. Contudo, um pouco de reflexão mostra que podemos aplicar aqui o mesmo procedimento que já havíamos aplicado na identificação de universais. Eis como podemos definir o número 3 in abstracto. O universal do número 3 é uma tríade de entidades, é a mesma coisa que uma tríade de entidades quaisquer que foram contadas e que servem de modelo ou qualquer outra tríade numericamente equivalente ao modelo. É precisamente similar aqui, numericamente equivalente. Não estou dizendo que para conceber o número 3 em abstrato, eu preciso me recordar de algo como as 3 Marias. Quando usamos o número 3 em cálculo, nós o tratamos como um mero sinal. Os formalistas estão certos nesse ponto. Mas, em algum momento da minha vida, eu preciso ter tido contato com tríades espaço-temporalmente localizáveis que eu contei. E qualquer nova tríade que me seja dada, será também espaço-temporalmente localizável. Mesmo que a definição do número 3 aqui apresentada permita derivar um ilimitado conjunto extensional de tríades, não há razão para se pensar que esse conjunto não seja espaço-temporalmente localizável. Uma questão seria a de como aplicar a definição acima a grandes números, aqueles que vão muito além da capacidade humana para contar. Aqui nós podemos recorrer a um artifício como o do construtor ideal, proposto por Philip Kitcher. Ele seria, esse construtor, capaz de realizar por nós qualquer cálculo que esteja além de nossas limitações. Essa espécie de procedimento tem a grande vantagem de nos possibilitar uma justificação de princípio para o grande problema da aplicação da matemática ao mundo. É que os tropos matemáticos, mesmo sendo de ordem superior, são sempre espaço-temporalmente localizáveis e, portanto, se encontram no mundo tanto quanto as linhas dessa página. Uma última observação: o peso da tradição.
finalmente resta uma pergunta: como é possível que a teoria dos tropos tenha precisado de mais de 2000 anos para ser inventada? Ela não poderia ter sido inventada no século XIX, quando a teoria dos conjuntos já havia sido desenvolvida? Ou, assumindo a minha versão, não poderia ela ter sido inventada já na Idade Média, quando as pessoas tinham uma noção bem definida do que fosse um ato mental? A única resposta que eu consigo imaginar para essa questão é nietzschiana. Isso no meu livro será bem explicitado, porque eu falo de Nietzsche, Marx, Platão, contrasto, é, considero Wittgenstein, etc. A única resposta que eu consigo imaginar para essa questão é nietzschiana. A solução proposta por Williams não foi desenvolvida antes devido à força do ideal ascético no interior da filosofia judaico-cristã, filosofia ocidental judaico-cristã. A ontologia era ou asceticamente formulada de cima para baixo, como do idealismo platônico, ou então, diante de sua impossibilidade, reativamente negada nas diferentes formas de nominalismo. Só no século XX, quando o desenvolvimento científico, econômico e técnico permitiu à mente humana libertar-se das motivações teístas, figurativas, transcendentes, o ambiente filosófico perdeu suficientemente a sua vinculação com as formas de evasão herdadas da tradição judaico-cristã para que nele se admitisse abertura para uma ontologia capaz de ser desenvolvida de baixo para cima, a ontologia dos tropos. É por isso que, mesmo no interior do escolasticismo que predomina na discussão contemporânea, a ideia aos poucos ganha força.